Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas. Nessa série de reflexões a respeito do Evangelho de João. Nós estamos meditando a respeito da ressurreição de Lázaro. Terminado então este fato sobrenatural, extraordinário, revelando que realmente Jesus é o Filho de Deus, nós entramos então no capítulo 11, vamos passar para os versículos 45 até 57, onde os judeus então têm um plano para matar Jesus. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhe contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: "O que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação." Mas um deles, Caifás, que era um sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os dizendo: "Vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação?" Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo um sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus, e assim sendo, Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, aonde permaneceu com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos naquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar, e lá procuravam Jesus. Estando eles no templo, diziam uns aos outros: "O que vocês acham? Será que ele virá à festa?" Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse aonde ele estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. Para muitos dos espectadores, este milagre da ressurreição de Lázaro proclamou a divindade do Senhor Jesus Cristo, e então alguns passaram a crer nele. Quem senão Deus poderia chamar um corpo para fora do túmulo e depois de estar morto por 4 dias? Mas o efeito de um milagre na vida de uma pessoa depende da sua condição moral. Se o coração de alguém é mau, é rebelde, é descrente, ele não crerá mesmo se vir alguém ressuscitado dentre os mortos em sua frente. Este foi o caso aqui. Alguns dos judeus que testemunharam o milagre estavam relutantes em aceitar o Senhor Jesus como Messias, apesar de uma prova tão incontestável. E assim foram ter com os fariseus para contar o que havia acontecido em Betânia. Fizeram isso para que pudessem vir e crer em Jesus. Será? Ao contrário, provavelmente foi porque os fariseus poderiam ser mais instigados contra o Senhor e poderiam tentar matá-lo. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, então, para debater qual deveria ser a decisão tomada. A pergunta é: o que nós estamos fazendo? Essa pergunta quer dizer: o que faremos com isso? Por que estamos demorando em agir? Este homem opera muitos milagres e não estamos fazendo nada para detê-lo. Já os líderes judaicos disseram essas palavras para sua própria condenação, pois eles admitiram que Jesus estava operando muitos sinais. Por que então não creram nele? Eles não queriam crer porque preferiram os seus pecados. Esta é uma confissão maravilhosa.
Até os piores inimigos do nosso Senhor confessam que ele operava milagres, e muitos milagres. Podemos duvidar de que teriam negado a verdade dos seus milagres se pudessem, mas não parece que tentaram fazer isso. Os milagres eram inúmeros, públicos e testemunhados por muitas pessoas. Como poderiam negá-lo? Como em vista deste fato, infiéis, céticos modernos podem tratar os milagres do Senhor como imposturas e ilusões? Seria bom se eles pudessem explicar. Se os fariseus que viviam no templo do Senhor e que moveram o céu e a terra para resistir ao seu avanço, nunca tiveram coragem para discutir o fato de que ele operava milagres. É absurdo começar a negar os seus milagres agora, depois que 18 séculos se passaram. Os líderes então sentiram que não poderiam mais ficar inativos, pois se não intervissem, a maioria do povo seria persuadida pelos milagres de Jesus. Se o povo então reconhecesse Jesus como rei, isso significaria problemas com Roma. Eles pensaram: essa expressão tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação, significa que os romanos destruiriam o templo e dispensariam o povo judeu. O cristianismo, ele coloca assim em perigo os negócios, mina as atividades lucrativas, porém perigosas, ganham clientes dos santuários do diabo, atacam os interesses investidos e viram o mundo de cabeça para baixo. É algo cansativo, aborrecido, aquele que pode destruir os lucros, diz um famoso escritor. Já nos versículos 40 a 50, nós vemos Caifás, o sumo sacerdote, que presidiu o julgamento do Senhor, que estava presente quando Pedro e João foram apresentados perante o Sinédrio. Ele não era crente no Senhor Jesus, apesar das suas palavras pronunciadas. De acordo com Caifás, os principais dos sacerdotes e fariseus estavam errados ao pensar que os judeus morreriam por causa de Jesus. Antes, eles advertiram que Jesus morreria pela nação judaica. Ele disse que era melhor que Jesus morresse pelo povo antes que toda a nação tivesse problemas com os romanos. Quase aqui nos dá a impressão que Caifás entendeu bem a razão da vinda do Senhor Jesus ao mundo. Quase poderíamos pensar que Caifás aceitara Jesus como substituto dos pecadores, a doutrina central do cristianismo. Mas, infelizmente, esse não foi o caso. O que ele falou era verdade, mas ele mesmo não creu em Jesus para salvar a sua alma. Isso explica porque Caifás ele não disse isso de si mesmo, isto é, ele não compôs essas coisas por si mesmo. Ele não falou por vontade própria. Antes, a mensagem que ele pronunciou lhe foi dada por Deus como uma mensagem mais profunda do que ele tencionava falar. Foi uma profecia divina de que Jesus estava prestes a morrer pela nação de Israel. Esta foi dada por Caifás, por ele ser sumo sacerdote naquele ano. Deus falou por meio dele por causa do ofício que ele ocupava, e não por sua retidão, porque ele era um pecador. Então, a profecia de Caifás não foi o que o Senhor morreria pela nação de Israel somente, mas também para reunir os seus escolhidos entre os gentios da terra. Uns pensam que Caifás se referia ao povo judeu disperso no mundo, mas é provável que ele se referia aos gentios que creriam em Cristo pela pregação do Evangelho, assim como eu e assim como você. Os fariseus, eles não foram convencidos pelo milagre em Betânia. Pelo contrário, tornaram-se cada vez mais hostis ao Filho de Deus e desde aquele dia então resolveram matá-lo com renovada intensidade. Reconhecendo então o aumento da hostilidade dos judeus, o Senhor então retirou-se para uma cidade chamada Efraim. Não sabemos hoje onde Efraim se situava, exceto que foi uma área quieta e retirada, vizinha ao deserto. O anúncio de que a Páscoa dos judeus estava próxima nos faz lembrar que estamos chegando perto do fim do ministério público do Senhor.
nessa mesma Páscoa ele seria crucificado. Era exigido do povo que subisse a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Por exemplo, se um judeu tivesse tocado no corpo do morto, era necessário passar por um ritual a fim de purificar da poluição cerimonial. Essa purificação era feita por vários tipos de lavagens e ofertas. O triste é saber que o povo judeu estava tentando se purificar dessa forma, enquanto planejavam ao mesmo tempo a morte do Cordeiro Pascual. Que revelação terrível da maldade do coração do homem. Enquanto o povo se juntava no templo, eles começaram a pensar acerca do milagreiro chamado Jesus, que havia no seu país. E um debate então surgiu se ele viria à festa ou não. A razão por que alguns pensaram que ele não viria é dada no versículo 57. Ordens oficiais partiram dos principais sacerdotes e fariseus para a detenção de Jesus. Qualquer um que soubesse de seu paradeiro deveria então notificar as autoridades a fim de prenderem e o condená-lo à morte. Amados, que o Senhor Jesus encontre morada em vossos corações e que vocês possam crer, porque nós precisamos crer que o Senhor é aquele que faz milagres. Quem sabe você esteja hoje em busca de um milagre. Aqui nós aprendemos que nós precisamos crer para ver os milagres. Que Deus abençoe você e que o véu da incredulidade seja rompido, rasgado da sua mente e também do seu coração. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!